Resgatem os sonhos de vocês. Continuem fazendo as buscas de vocês. Ainda que ninguém esteja vendo, continue sendo bom, continue tendo o coração bom, continue perseguindo e persistindo pelo teu sonho, pelos teus projetos. E hoje, essa emoção não é de tristeza. É uma emoção de alegria, é uma emoção de poder olhar para a minha história e dizer, olha, sabe aquele menininho da comunidade de Americanópolis, do Jabaquara? Aquele menininho, aquele garotinho que muitas das vezes brincava do lado de fora do portão com o coleguinha porque os pais falavam que ia virar vagabundo, malandro, marginal. Esse cara conseguiu mudar de vida. E mais do que tudo isso, esse cara conseguiu adquirir um conhecimento que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Essa emoção aqui, que eu estou compartilhando com vocês, e obrigado por estarem aqui, é uma emoção de alguém que lutou e luta todos os dias por aquilo que quer. É fácil? Não é. Às vezes eu preciso matar o leão, o gigante, o leão e o urso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vale muito a pena. Continuem, persigam, persistam pelos sonhos de vocês. Você vai encontrar no meio do caminho pessoas que vai dizer, não, pare, isso não é para você, não vai dar certo. Mas eu quero que Deus me dê força e me dê graça de poder, talvez não todos os dias, mas poder entrar aqui para falar com vocês que me assistem e dizer para vocês, continuem. Aconteça o que acontecer, se você estiver cansado, para, respira, mas segue sua jornada, segue o seu caminho, no final vai dar certo. Boa noite para vocês, boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui, deixa eu encostar aqui, senão o barulho vai ecoar em todo lugar aqui. Vamos lá. Bom, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com muita alegria e muito carinho que eu recebo vocês aqui mais uma vez, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. Uma alegria, um orgulho imenso poder compartilhar com vocês nessa noite, mais uma noite de conhecimento, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, mas ao mesmo tempo um tema muito difícil de ser discutido pela sociedade, né? A gente sabe que pelo menos 90% dos brasileiros tem o seu nome naquele site de crédito que você pesquisa lá, já bate que o nome tá sujo, o Serasa, né? Então hoje nós vamos falar sobre o dinheiro, sobre a energia do dinheiro. Por que algumas pessoas têm tanto dinheiro e se tornam pessoas milionárias e começam, né, de uma vida muito humilde? Se você for ver as histórias de vida dessas pessoas, por exemplo, são histórias muito interessantes. Eu quero contar para vocês, gente, que eu estou vivendo aqui no Rio de Janeiro uma experiência magnífica. Inclusive, eu quero agradecer, né, aos gestores, aos responsáveis, aos CEOs, CMOs e CFOs dessa empresa aqui, ó, GG Poker, que são os nossos patrocinadores oficiais, e por isso nós estamos aqui. GG Poker, KSOP e Felipe Mojave. Por isso nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Lembra que eu vinha comentando com vocês que eu vinha para o Rio de Janeiro para poder vivenciar uma das melhores e maiores experiências da minha vida, né? Porque o que tem a ver e qual é a relação do poker com a mente humana, do poker com as nossas cognições? E isso nós claramente iremos saber nas próximas lives aí, porque eu estou ainda numa imersão. Eu tenho estado muito que diurnamente, né, e envolvido
dentro desse processo de aprendizagem, justamente para poder trazer para vocês uma tomada de consciência, o que esse esporte traz de tão magnífico, né? Quais são as estratégias que são utilizadas para que as pessoas consigam alcançar aí aquilo que para alguns é sucesso, ou para outros sejam só um status quo, né? Então eu quero convidar você a já pegar a chave que você precisa. Ó, falei na chave, a Claudinha apareceu. Claudinha, toma posse da sua chave aí, hein? Então, o que acontece? Qual é a chave que você precisa, né? Para ter o merecimento do dinheiro. Por que o dinheiro não está chegando até você? Por que você fala muitas vezes de prosperidade e muitas das vezes essa prosperidade ela é algo subjetivo? Então hoje eu vou trazer algumas chaves para vocês e quando fala de chave eu lembro da Claudinha. Claudinha, toma posse da sua chave. Então, gente, eu quero primeiro compartilhar com vocês como é que foi para mim o dia de ontem. Ontem eu tive uma oportunidade ímpar de viver um momento incrível na minha carreira, né? Como vocês sabem, eu tive a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro e com a gente vieram outras pessoas nos acompanhando também para poder vivenciar, né? Eu vim, na verdade, com 2 players, né? E uma social media. Porque o objetivo é da gente literalmente vivenciar e fazer uma imersão não só de como é a vida dos players no seu dia a dia, né, no seu dia a dia, mas como também vivenciar esse ambiente, né, de esporte, né, um esporte da mente como é considerado o pôquer. Mas vamos falar sobre o dinheiro. Ontem eu tive a oportunidade de entrevistar uma lenda viva, gente. Eu não sei se vocês olharam aí os meus stories. Eu tive a oportunidade de entrevistar um dos maiores jogadores de pôquer do mundo. É uma lenda viva, que é o Felipe Mojave. Se vocês tiverem a oportunidade, procure aí @Felipe Mojave, vocês vão encontrá-lo aí. E, gente, eu tive a oportunidade de conversar com esse cara. Ele tem uma história muito incrível, né? E é claro que quando eu vou fazer uma entrevista, eu faço questão de procurar e pesquisar a história das pessoas que eu vou ter a oportunidade de entrevistar. E olha que coisa interessante. O Felipe Mojave, ele morava no ABC, né? Hoje ele mora em outro país e eu fui pesquisar sobre a história dele, né? Fui saber quem era Felipe Mojave. E olha que coisa interessante. Felipe Mojave, na sua infância, ele era uma pessoa que pegava materiais recicláveis para poder vender no ferro velho, para levar, né? Ajudar o pai ali e a mãe, para levar uma renda para a família. E hoje, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje Felipe Mojave, né? Olha que história, né? Teve uma infância, né, muito marcada porque precisava buscar meios de como levar para a tua família o mantimento, para ajudar o teu pai, que também olhava para ele com muito respeito e muito carinho nessa trajetória também de querer ajudar, de querer se esforçar para viver uma vida diferente. E aí hoje, gente, o cara ele é uma lenda, né? O cara se tornou uma lenda. Hoje o cara financeiramente, geograficamente, consegue viajar para todos os países do mundo, se quiser, com muita tranquilidade, né? E isso de fato é diferente da realidade de muitos brasileiros. E aí tudo isso não tem a ver só com a construção que nós fizemos na nossa infância. Mas uma das coisas mais interessantes é que ele falou para mim assim, ele falou: Felipe, quando eu tive a oportunidade de entrar numa empresa, né, depois de ter pego produtos de reciclagem para levar ao ferro velho para vender, eu entrei numa organização e eu tinha R$500 e a fé, né? E eu tomei conhecimento, é um cara muito estudioso, ele tomou conhecimento de uma oportunidade e através dessa oportunidade ele aproveitou essa oportunidade, né? E foi estudar, se aprimorar, buscar conhecimento, ver as pessoas que eram referência no assunto, no pôquer especificamente.
E aí ele conseguiu, né, vencer ali o seu primeiro torneio e passou a tomar gosto, né, por aquilo que ele estava praticando, esse tipo de esporte que ele estava praticando. E aí, gente, o que aconteceu foi, o cara foi se aprimorando, participando de eventos, participando de torneio, fazendo as buscas dele, buscando referência, pessoas que conhecia, estudando com pessoas que também estavam na mesma busca, e o cara tá estourado, tá? O cara é uma das referências mundiais na área do pôquer. E aí, o que a gente aprende com isso, né? Uma vez que a gente tem uma maratona de lives falando sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento humano. Primeiro de tudo a primeira coisa que a gente traz para falar sobre a energia do dinheiro você precisa ter uma atitude, né? Não adianta eu querer dizer ou pensar que vou prosperar em alguma coisa se eu não tenho a mentalidade de um buscador. E o que é a mentalidade de um buscador? O buscador, ele é, na realidade, uma pessoa que é imparável. Ele não consegue olhar para a circunstância, como, por exemplo, a gente olha muitas vezes só para a dificuldade. Não, o cara que é buscador, ele vai tentar várias alternativas, várias possibilidades, e ele vai fazer dos ambientes no qual ele está inserido, ou nos lugares onde ele vai, como ambientes de oportunidades. Ontem, se vocês, não sei se muitos de vocês assistiram, mas ontem eu falei, na live de ontem, eu falei sobre oportunismo e oportunidade, que são duas coisas completamente diferentes. Você estar num ambiente de oportunidade é você literalmente estar com pessoas que estejam fazendo algum tipo de busca, e a relação que você constrói ali naquele ambiente vai também servir para que você consiga fazer não só a sua expansão de conhecimento, mas também como a expansão dos seus negócios, né? Até porque a gente sabe que Dale Carnegie, ele traz uma frase emblemática em que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então é natural que nós precisamos ter essa preocupação de quais pessoas nós estamos nos relacionando. Como que você, e aí eu pergunto para você que está aqui me assistindo, está aqui me vendo, qual é a tua relação com o dinheiro? Como você tem conversado com o dinheiro? Talvez você fica com uma mentalidade de escassez, ou seja, eu não vou comprar porque vai faltar, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. E muitas das vezes, gente, sabe o que acontece? Às vezes nós temos o dinheiro para fazer tal coisa, e é natural que na nossa mentalidade, porque nós somos muitas das vezes a programação de quando nós estávamos vivendo num período de escassez, em que tudo que a gente vai fazer, a gente acaba fazendo com o dinheirinho contado, mesmo sabendo que a gente tem ali uma sobrinha. E isso está errado? Não que esteja errado. Mas para você entrar na vibração, na energia, para que você entre e receba a chave do merecimento, o que você precisa saber? Primeira coisa, se você deve, é natural que você tem que pagar. Você fez alguma dívida, você fez algum empréstimo, pediu dinheiro emprestado para o amigo, pediu dinheiro emprestado para o colega. Primeira coisa, se você não tiver o compromisso de arcar com as consequências do que você pediu emprestado, é natural que você entra na frequência do devedor. E, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, e eu acredito que muitos de nós já vivenciamos isso. Quem nunca ficou devendo alguém, né? Eu mesmo já fiquei devendo tantas pessoas, mas uma coisa eu sempre tive em mente: se eu devo, se eu pedir emprestado e a pessoa teve a hombridade de me emprestar o dinheiro e a responsabilidade de me emprestar o dinheiro, é natural que aconteça o que acontecer. Eu preciso ter a responsabilidade de pagar aquilo que eu comprei. Então, quando você vê as pessoas que estão com a vida financeira degringolada, não é porque muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro, é porque ela mais deve do que paga. E é natural
que se você mais deve a alguém do que você paga, você fica com um saldo negativo. Então tudo que vier para você, naturalmente, vai se dissipar muito rápido. Por quê? O que o sistema entende? Se você está em dívida com alguém, naturalmente vai alguém, uma outra pessoa, uma outra questão também vai fazer com que você esteja em débito com você mesmo. Então a primeira chave que a gente pega aqui nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo é: se você deve a alguém, ainda que você pague em 10 prestações, assuma a responsabilidade e a hombridade e a lealdade e, mais do que tudo isso, a honestidade de pagar. Se a pessoa confiou em você, eu acredito piamente que talvez você possa não ter todo o dinheiro para pagar, mas vai pagando de forma fracionada, dividida, mas não fique devendo ninguém, porque é natural que se você fica devendo alguém, o sistema vai entender que em algum momento você está tentando burlar ele, e aí, gente, tudo aquilo que você deixa de se acertar, você entra em débito. Então, muitas das vezes, nós estamos em débito com as nossas relações pessoais e interpessoais por alguma razão. Então, eu quero que você pare agora para olhar na tua vida e entender quais áreas você está em débito. O que você está devendo, que você precisa colocar numa caderneta, que você precisa anotar num papel para você poder acertar. Porque muitas das vezes o que acontece? A pessoa está devendo e eu não sei se por vergonha ou mau caratismo, ela não fala com a outra pessoa, ela bloqueia. E sabe qual é o engraçado? Quando as pessoas precisam do teu favor, precisam do teu dinheiro, precisam do teu empréstimo, elas não esquecem o seu número de telefone, elas não esquecem o seu endereço, elas não esquecem o seu CPF, o seu CNPJ, elas não esquecem de nada disso. Mas quando elas entram na frequência do saldo devedor, parece que ela tem Alzheimer ou amnésia. Dá uma amnésia, ela esquece, não olha mais para tua cara, não fala mais com você, não te dá uma satisfação de que precisa te pagar porque tá te devendo. E aí, o que eu quero convidar a nós, né? A nós tomarmos vergonha nesse rostinho aqui, ó, e entender que se você está devendo alguém, faça o favor de pagar. Não importa em quantas prestações você vai pagar, mas pague. E aí eu quero trazer um adendo a isso, que é uma coisa muito interessante. Hoje eu tenho a oportunidade de falar com vocês aqui do Rio de Janeiro, porque é natural que em algum momento da vida eu fiz um bom plantio. E eu costumo sempre dizer aquela frase de para-choque de caminhão: quem sabe o que planta, naturalmente não vai ter medo da colheita. Então você sabe exatamente quais são os seus frutos, como são os seus frutos e quais frutos vai dar a tua árvore. Então eu quero trazer para você o seguinte, uma tomada de consciência, e eu quero que você anote aí essa primeira frase. Você que está aqui comigo, quero que você faça questão de pegar um papel, ó. Anote o que você precisa anotar para você não esquecer da dívida que talvez você tenha com alguém. Eu estava lendo um livro chamado Desperte o Milionário que há em você, e eu peguei algumas coisas muito interessantes e que eu acredito piamente que faz sentido eu trazer aqui para vocês. A primeira pergunta é: como tem sido a sua relação com o dinheiro? O dinheiro está fugindo de você? O dinheiro está se escondendo de você? Você está vivendo mais numa frequência de escassez do que numa frequência de alguém que tem, de alguma maneira, de alguma forma, um controle financeiro a respeito da sua vida? E aí é claro, né, gente, não dá para eu falar sobre controlar a minha vida financeira sem falar da minha vida emocional, né? Porque a nossa vida, todo o nosso cotidiano, nós somos mais emocionais do que racionais, certo? E aí o que é racional? Racional é tudo aquilo que é matemático. Então você sabe que se você tiver 30 reais
e você vai ao mercado e precisa comprar um produto e lá na gôndola tá mostrando que o produto, o valor desse produto é R$ 35, você sabe que não vai dar para comprar porque o valor do produto é bem maior do que o valor financeiro que você tem. Então, o que acontece a partir daí? Você precisa se organizar financeiramente para que não haja mais esse problema. Então você precisa do produto, você vai buscar o produto, mas você precisa ter o valor, porque senão você não leva o produto do mercado. A vida emocional é a mesma coisa. A vida espiritual é a mesma coisa. Não tem distinção. Não adianta, e aí a gente fala, eu falo sempre o seguinte, como eu costumo conviver com muitas pessoas que são abastadas financeiramente, mentorando os meus, alunos meus e empresas nas quais eu tenho oportunidade de dar treinamento, é o seguinte, tem um monte de gente aí que estão absolutamente endinheirada, mas a vida espiritual, a vida emocional, a saúde social tá um fiasco. Então não adianta, como eu sempre falo para vocês, eu me dar bem na minha vida social, me dar bem na minha vida financeira e ter uma vida emocional completamente desestabilizada. E eu quero ler para vocês um trecho do livro aqui, mas antes de ler o trecho desse livro, eu quero dizer uma frase que diz o seguinte: tudo que sair de ti, ou seja, tudo que sai de você, vai retornar para você. Então, tudo que sair de ti, a ti retornará. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando só do dinheiro. Eu estou falando das tuas atitudes, eu estou falando das tuas ações, eu estou falando do teu comportamento, eu estou falando da tua entrega, eu estou falando das suas renúncias, eu estou falando das suas aplicações, eu estou falando das vezes que você abre mão para poder ir para o próximo nível. Tem várias coisas. Então, hoje, por exemplo, eu estou fazendo essa live do Rio de Janeiro porque um dia eu plantei também na vida de alguém. A gente não sai colhendo frutos do nada. Não existe. Experimenta. Eu queria que você fizesse isso um dia. Experimenta você pegar, por exemplo, o vento na mão e jogar o vento numa terra fértil. Volta dali 2 meses e vê se o vento que você jogou ali naquela terra fértil virou uma árvore e vai dar algum fruto. Não vai, né, gente? Então, não adianta, e aí pega o que eu tô dizendo para você, pega essa chave que eu vou te entregar aqui. Não adianta você querer colher uma coisa que você não plantou. Se você não planta, naturalmente você não vai colher. É natural, é a ordem da vida. É como, por exemplo, a mulher quando está gestante. Ela tem um período, né, de espera até que chegue o 9 meses para aquele bebê nascer. É claro que tem alguns bebês, por exemplo, que querem sair com 7 meses, né? Quando a gente usa, por exemplo, a metáfora de você nasceu de 6 meses, você nasceu de 7 meses. E aí o que acontece? A gente precisa estar preocupado com isso. Porque para que você tenha a oportunidade de conquistar alguma coisa, primeiro de tudo, você precisa naturalmente entender que existe um processo. Não adianta você querer furar fila de alguém. Não adianta você querer passar na frente de alguém. Não adianta você querer burlar o sistema, porque cada um tem o seu caminho. Eu vinha falando, inclusive, do seguinte: ninguém começa a casa pelo telhado. Então, quando você vê alguém viajando, como por exemplo eu estou viajando, muitas pessoas falam, pô, que vida boa, que vida legal, tá, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Quantas festas de família eu deixei de ir? Quantos eventos de família, churrascos, almoços, jantares, eu deixei de ir para estudar? Então o que me trouxe aqui, o que me trouxe até o Rio de Janeiro, e gente, eu não vou mostrar para vocês o Cristo Redentor porque ele tá apagado, aqui tá fazendo frio,
e por estar fazendo frio tem uma névoa sobre ele, e por isso eu não vou conseguir mostrar, mas eu estou hospedado bem de frente para o Cristo Redentor. E eu estava conversando com um dos empresários que está aqui comigo também, nessa imersão de conhecimento, e ele estava falando, poxa, eu queria, quando eu era menor, eu queria tanto ver o Cristo Redentor, e hoje ele consegue, né, ver o Cristo Redentor de frente para ele, no 8º andar pela sacada. Então, o que acontece? Olha que coisa interessante. Ele tinha esse sonho lá na infância, e depois de alguns anos, esse sonho aconteceu. Por quê? Ele tem liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade social e, mais do que todas essas coisas, ele tem a oportunidade de vivenciar isso. Só que tudo tem um processo, tem um caminho. Ninguém começa a casa pelo telhado. E por que que você está tentando furar a fila? Por que que você está tentando adiantar as coisas? É interessante que eu estava com a minha equipe indo pro Sheraton, que é onde está tendo o torneio oficial da GG Poker, e uma das coisas mais interessantes foi que nós pegamos o trânsito. E eu falei pro motorista que estava levando a gente, falei, olha, fica tranquilo, porque muitas das vezes está demorando, por quê? Porque nós recebemos um grande livramento. Ele falou, é bom, eu vou pensar por esse lado para eu não pilhar. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Havia tido um acidente de carro. E quem disse que nós estaríamos livres daquele acidente se nós tivéssemos nos adiantado? E o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Muitas vezes vai acontecer coisas na sua vida que de primeiro você vai pensar e você não vai entender nada. Mas eu costumo sempre dizer que Deus complica, descomplica e depois ele explica. Então, o que a gente aprende com isso? Que não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Não adianta você querer ficar dando jeitinho, querendo arrumar. Não, calma. O que tiver que chegar até você, vai chegar. É só você se dedicar, é só você continuar fazendo a tua busca. Tem uma porrada de gente, e acredite, gente, no que eu tô falando, tem uma porrada de gente que tá servindo como distração para nós. Então não deixa que as pessoas te distraia para que você não alcance o seu objetivo. Não deixe que as pessoas te distraia para que você não consiga alcançar o que você tanto busca alcançar. E aí, eu quero que você tenha a oportunidade de conseguir perseguir e continuar perseguindo os teus sonhos, os teus projetos, para que você consiga alcançar o que você tanto deseja. Só que, o que eu quero dizer para você? Eu quero falar para você que está aqui comigo uma coisa que muitas pessoas não vai te dizer muitas vezes. Para que você consiga alcançar alguma coisa, você precisa tirar a bunda da cadeira. Tem gente que acha e pensa que, eu quero uma porta de emprego. Aí começa a orar, pedir a Deus, pedir dentro da tua religião, eu quero a porta. E acha que a porta de emprego vai cair como uma luva. Ei, meu amigo, minha amiga, quer uma porta de emprego, quer um trabalho? Corre atrás, vai atrás. Entra lá na internet, vai no cato.com, no vagas.com, no InfoJobs, vai lá, né, no site, pelo menos, né, se você não quer sair, não quer tirar a bunda da cadeira, pelo menos tome a atitude de se levantar e pegar o computador, entra lá, manda currículo online, manda virtual. Agora, não adianta você ficar pensando que, eu vou ficar aqui deitado o dia inteiro, moscando, né? Pensando na morte da bezerra, e aí pega essa chave, pensando na morte da bezerra, achando que alguma coisa vai acontecer.
Não vai. Não adianta, eu falo sempre aqui, não adianta você querer viver uma vida diferente fazendo escolhas iguais. Tem um monte de gente falando, você pergunta para as pessoas, fulano, você quer mudar de vida? Ah, eu quero mudar de vida. E aí uma vez eu fiz uma pergunta para os meus alunos. Falei para eles assim, falei, olha, eu tô querendo abrir um negócio. E aí esse negócio era pra gente vender bala. Olha só para vocês entenderem. Eu não tenho vergonha de vender bala. Para quem vendeu trufa no metrô com o Fernandinho, pra gente levar para outras cidades os projetos que a gente sempre acreditou. Então, vender bala para mim é só um detalhe. Não tenho vergonha nenhuma. Vender bala, vender água, seja o que for. E aí eu falei para eles, falei, olha, eu vou fazer 1000 pacotes de balas. E nós vamos vender cada pacote de bala a R$1. Desse R$1, 50 centavos vai ser para vocês e 50 centavos vai ser para mim. Ô, gente, eu perguntei, quem tá comigo? 2 pessoas só levantaram a mão. E aí, qual é a tomada de consciência que a gente tem? São poucas as pessoas que querem correr risco de se dar bem na vida. E aí, nessa de correr risco, é que eu posso trazer também para embasar a história do Mojave. O Mojave escolheu arriscar. Ele tinha R$500 e um sonho. E aí sabe o que aconteceu? Deu muito bom. Porque hoje o cara é milionário. Só que não foi do acaso. Ele falou para mim assim na entrevista, e eu vou subir a entrevista para vocês assistirem porque foi muito bacana. Ele falou assim para mim, Felipe, deixa eu falar uma coisa. Enquanto os meus amigos estavam indo para balada, eu estava em casa estudando. Enquanto meus amigos estavam indo para rave, eu estava em casa estudando. Enquanto os meus familiares muitas vezes estavam indo para encontros de família, o que eu estava fazendo? Estava estudando. E aí por que o cara se tornou uma lenda do pôquer viva? Uma referência mundial. Porque o cara se dedicou. Ele recebeu isso por merecimento. E sabe por que muitas das vezes o dinheiro foge de você? Porque você não trabalhou isso. Você não trabalhou o merecimento. Você compra tudo com a mentalidade da escassez. Olha que coisa interessante que eu vou dizer. O que acontece é, imagine você, um cara, gente, que pegava latinha para ajudar a família. Hoje é um cara que tem liberdade geográfica e financeira. Mas por quê? Porque ele escolheu de dentro para fora. Tem uma porrada de gente, e talvez isso que eu estou trazendo aqui possa se parecer com você nesse momento. E por que eu estou trazendo essa tomada de consciência? Para que a gente mude. Tem pessoas que vestem em si um personagem. E não é quem é de fato. Então pera, se você está fazendo uma busca, não tenha medo de tentar, não tenha medo que as pessoas vejam você tentando, que é como eu contei a história de quando eu estava vendendo trufa no metrô. Eu encontrei meu vizinho e de primeiro momento veio aquela síndrome da vergonha, fiquei envergonhado. Mas gente, eu não precisava ter vergonha daquela situação. Sabe por quê? Eu não estava roubando nada de ninguém, eu não estava tirando nada de ninguém, muito pelo contrário, eu estava ali fazendo um trabalho muito digno e buscando uma alternativa de como angariar recursos para poder mudar a vida de pessoas com deficiência. Para poder fazer com que a sociedade tomasse consciência de que é possível mudar de vida, é possível escrever uma nova história, mas para isso você precisa querer. Não entenda e não pensa que, para eu estar aqui hoje no Rio de Janeiro, gente, eu tô num lugar que a vista é maravilhosa. Eu tô de frente pro Cristo Redentor. Tem noção de quanto é para você estar hospedado num metro quadrado? Talvez você não tenha. Caríssimo. Mas sabe o que acontece? Eu trabalhei tanto o meu merecimento que por isso eu estou aqui. Mas nem sempre foi assim, tá? Quero dizer para vocês que nem sempre foi assim. Quem me conhece sabe que a minha vida não foi fácil. Mas não é que a vida vai se tornando fácil.
É que na realidade você vai aprendendo coisas, você vai tendo tomadas de consciência, você vai tendo novos níveis de conhecimento, e tudo isso vai fazendo com que você tenha acesso a pessoas, você tenha acesso a lugares. Hoje eu tenho a oportunidade de ter acesso a grandes donos de empresa, a presidentes de bancos, para vocês terem ideia. Mas nem sempre foi assim. Tinha dias na minha vida que eu era impedido de brincar com meu coleguinha, e mesmo que do lado de fora do portão. Então, quando você vê alguém subir de nível na vida, você pode até vislumbrar e sonhar que você um dia vai estar lá. Eu acho que faz sentido, porque o sonho nos move. Mas você precisa, antes de tudo, perguntar para a pessoa o seguinte: o que você passou e o que você fez para chegar até aqui? Felipe Mojave é uma referência, porque um cara que morava lá no ABC, na quebrada, assim como eu também, mudou de vida. E sabe por que eu vim para o Rio de Janeiro, gente? Vim passar 10 dias aqui no Rio de Janeiro, porque eu precisava perguntar para o Felipe Mojave: como que você construiu isso? Me ajuda, me ensina, eu quero aprender. E deixa eu falar uma coisa para vocês: se preparem, porque aqui está falando com vocês o próximo milionário do Brasil e quiçá do mundo. Escutem bem o que eu estou falando para vocês. O próximo milionário está aqui, na sua rede social. Você escolheu estar aqui comigo, está aqui falando com você. Guarda bem esse vídeo, porque eu vou repostar ele várias vezes. De quantas vezes eu entrei aqui na live e que pessoas como vocês, porque eu sei quem está comigo sempre, não vai ficar para trás. Fiquem tranquilos que quando eu transcender, vocês serão lembrados. E não só lembrados, mas participarão. Eu quero ter a oportunidade de estar, seja no meu apartamento, seja na minha chácara, seja onde for, e ter a oportunidade de convidar muitos de vocês. Porque o fato de vocês estarem aqui não é só porque vocês querem aprender ou tomar um novo nível de consciência daquilo que eu trago para vocês, mas é porque vocês também acreditam naquilo que eu trago para vocês, e mais do que tudo isso, é vocês que me movem a continuar. É cada um que entra aqui, que deixa o like, é cada um que entra aqui, que deixa um comentário, como a Ninica deixou, falando que, olha, eu tinha deixado de vender os meus temperos porque eu estava com vergonha, mas eu assisti uma live sua com o tema "Não tenha medo das pessoas te verem tentando", e ela tomou consciência e retomou o negócio dela. E sabe por que as coisas vão acontecer para ela? Porque talvez em algum momento ela encontrou no caminho pessoas que, ao invés de impulsioná-la para ir para o próximo nível, para ter uma nova tomada de consciência, pega essa chave aqui. Pega essa chave que eu vou entregar para você agora. Ao invés de encontrar pessoas que faziam ela ter um novo nível de consciência, uma nova tomada de consciência, de conhecimento, talvez ela encontrou pessoas no caminho que disseram para ela: ó, eu acho que você pode tentar uma outra coisa, não continua com isso aqui não. E talvez se ela tivesse persistido ali, ela teria conseguido muito mais rápido. Sabe por quê? Nada na vida da gente é fácil. Nada é fácil. É nós que, no decorrer daquilo que nós vamos fazendo a nossa busca, nós vamos alcançando. Então, significa que, você não precisa ser melhor 100% no dia. É claro que se for, vai ser excelente, vai ser bacana. Mas ninguém é tão bom que não tenha algo a melhorar. Todos nós temos, vocês têm, eu tenho. É natural que isso aconteça. Mas, se você não desistir, se você escolher não desistir, eu tenho certeza que você, junto comigo, vai ter a oportunidade de viver uma vida extraordinária. Eu não sou uma pessoa que estou te vendendo sonho. Eu estou falando com base em ciência, em conhecimento, em prática. E mais do que todas essas coisas, gente, talvez eu não tenha um aras, um jockey ou coisas do tipo,
mas eu quero ser muito abastado, eu quero ser muito rico intelectualmente falando. E é por isso que todos os dias eu não paro de fazer a minha busca, eu não paro de estudar, eu não paro de entrar aqui e ser um multiplicador do conhecimento que eu adquiro. Porque isso me faz bem, isso me completa, isso me realiza, não só como professor, não só como aluno, não só como empresário, mas muito mais do que isso, como ser humano. Então, o que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Volte a sonhar, porque é possível. O sonho é possível. Talvez você deixou alguma coisa de lado, talvez você deixou aquele projeto que fazia o teu coração bater mais forte, que fazia o seu olho brilhar. E por que você deixou esse sonho para trás? Por que você abriu mão? Por que você abandonou? Eu quero convidar você a retomar. Se nasceu no teu coração, eu costumo sempre falar, é porque já nasceu no coração daquele que pode realizar todas as coisas. Que na minha crença, na minha fé, é Deus, é Jesus Cristo. E que você transforme as minhas palavras de acordo com a tua crença para que faça sentido para você. Mas vamos lá. Vamos retomar aquele projeto? Vamos retomar os seus estudos? Ah, muita gente dá desculpa. Pô, eu não volto a estudar. Eu só tô nesse cargo aqui. Eu não vou crescer nessa empresa. Quer sempre se manter no mesmo lugar. Mas por quê? Vai crescer, vai expandir, vai estudar. E aí todo mundo dá a desculpa do tempo, né? Ah, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para ficar com meu marido, não tenho tempo para namorar, não tenho tempo para os meus filhos, não tenho tempo... Não! Gente, a gente arruma quando a gente quer. E estudar é algo fundamental. Estudar é algo necessário. Porque à medida que você estuda, é natural que você vai expandindo a tua mente de forma que você vai conseguir transitar em vários ambientes e a partir daí você vai conseguir dialogar com as pessoas. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho alunos que chegaram na minha sala de aula, por exemplo, que não falava uma palavra. E hoje você tem que falar pro cara, calma, vai devagar, calma, segura um pouquinho, porque o cara virou uma pessoa disruptiva. Então, talvez a tua timidez te impeça de chegar em lugares que realmente você merece estar. Talvez você ficando recuado numa posição de defesa, as pessoas não cheguem até você para ter um diálogo, para conversar, para querer conhecer a sua história. Ontem, durante a entrevista, eu tive a oportunidade de conhecer um cara muito fantástico. Um cara sensacional. Ele é da Romão Filmes, né? A gente conhece ele por Romão. E aí, gente, eu conversando com o cara, foi muito interessante, porque eu falei pra ele, eu falei, olha, eu tive a oportunidade de dar aula lá no Instituto do Neymar. Ele falou, pô, que legal, cara, eu faço a produção pro Neymar quando tem formatura e tal. Eu falei, pô, que legal, que bacana. Ele falou pra mim, só que eu nunca tive lá. Eu falei, pois é, eu também nunca tive lá, mas eu estive lá. Quando eu fui professor convidado da Deck4, do Fabrício, que é uma empresa que prepara tripulantes, né, ou pessoas para trabalhar em navios. Fui preparar a juventude, porque era uma primeira leva de juventude que eles iam para o navio, e quem trabalha em navio, gente, só para eu explicar para vocês, eles passam por temporadas dentro do navio. Então, às vezes, eles vão fazer um cruzeiro, e esse cruzeiro dura 6 meses, por exemplo, porque vai para vários países, né? E aí, como é navio, eles vão fazendo as rotas. E olha que coisa interessante. Hoje, essa galera ganhou o mundo. Essa galera ficou tão disruptiva com todos os aprendizados de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, aprender inglês, enfim, várias oportunidades que tiveram dentro da Deck4. E assim, ter entrado no Instituto do Neymar não é simples assim. Você chega lá, tem todas as qualificações e você entra. Muito pelo contrário. O processo é rigoroso.
E eu estive lá. Então, quer dizer, eu não posso ficar dando desculpa de que é o bairro que eu moro que é ruim, por isso eu não vou mudar de vida. É o lugar que eu moro que é ruim, eu não vou mudar de vida. É o trabalho que eu tô, não vai me permitir mudar de vida. É só se você não quiser. Se você disser que não quer mudar de vida, é natural que você não vai mudar. Henry Ford, ele disse, se você disser que você pode ou que você não pode, em qualquer uma das ocasiões você está absolutamente certo. Então, se você não acredita que você pode alcançar coisas maiores, eu vou te dar uma dica de verdade, vou te entregar uma chave. Só que essa chave não vai abrir porta nenhuma que eu vou te entregar. É só você desistir da vida, desistir de tudo. Por quê? Tem pessoas que atingem metas e objetivos porque elas... E mesmo se em algum momento você fracassar, você tentou. Qual o aprendizado que você vai tirar dali? Desistir, a chave da desistência, ela não vai abrir porta nenhuma. Agora, se você insistir, persistir e não desistir, eu vou falar uma coisa pra você. Essa chave aqui pode destrancar qual área da sua vida? Qual área da tua vida que está travada, que você precisa liberar? Qual área da tua vida? Se você pudesse abrir agora, e eu quero que você comenta aqui, se eu te entregasse essa chave, qual é a porta que você abriria? Qual é a porta que você abriria? Qual é a porta da tua vida que você precisa, está com medo de gerar, porque você não sabe o que tem por trás dela, mas vai! Tá com medo, põe a fralda e vai com medo mesmo. Agora não fica pensando que se você não tirar a bunda da cadeira, que você vai receber alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não vai vingar em nada. Se você for rico, expert em dar desculpa, é óbvio que você vai viver do lado do pink do cérebro. Ó céus, ó vida, ó estrela. Se eu ficasse pensando na circunstância, vocês acham que eu estaria aqui no Rio de Janeiro hoje? Se eu ficasse pensando na circunstância, vocês acham que eu teria uma empresa hoje? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vim participar dessa imersão maravilhosa, desse aprendizado, vim dar um passo a mais na minha carreira. Sabe por quê? Eu tomei a decisão dentro de mim de sair da zona de conforto. Eu vim querer saber do cara que é milionário qual é a receita. O que você fez? Só que antes de saber o que ele fez para chegar onde ele chegou, a pergunta foi: quais caminhos você percorreu? Quais percalços você enfrentou na vida? Porque é muito fácil você visualizar uma celebridade e, pô, é uma celebridade. Tá. Algumas pessoas tiveram o privilégio, né, de nascer já num berço consideravelmente bom, né? Herdeiro, nasceram herdeiro. O Zé Felipe lá, né? Do Leonardo, milionário. O cara não sabe o que é pobreza. Porque o pai já... Mas o pai teve uma vida que foi desafiadora. Mas ele não precisou passar por isso, né? A Virgínia, esposa dele, vai pesquisar a história dela. Ela não era quem ela se tornou hoje. A vida dela era uma vida não tão fácil. Então, se essas pessoas, né, que tiveram uma vida não tão fácil, conseguiram, com todas as dificuldades da vida, vai lá, Will Smith, Viola Davis, Oprah Winfrey e tantas outras pessoas. Aqui no Brasil, a gente consegue falar de quem? A gente consegue falar da Camila Farani, que é uma tubarona.
A gente consegue falar do Geraldo Rufino, que é um cara referência. A gente consegue falar, o Joel J é um cara que foi atleta, tá? Mas a vida dele também não foi fácil. E aí a gente quer ficar, sabe, fazendo o quê? A gente quer ficar se escorando. A gente quer ficar abrindo as nossas portas com a chave dos outros. Se você pegar a chave de alguém, pega essa chave que eu vou te entregar aqui agora. Se você ficar pegando a chave dos outros, achando que vai abrir as portas que você precisa liberar, deixa eu falar uma coisa. Você só vai se decepcionar. Primeiro, você não vai conseguir abrir. Depois, para de ficar querendo ficar na sombra das pessoas. Ficar só nas suas... Virou sombra. Onde pessoa tá, eu tô. Onde fulano tá, eu tô. Pera, calma. Vamos lá. Qual é o aprendizado que essa pessoa vai te trazer? Lembra do que eu sempre falo aqui? Se você é a média das 5 pessoas que você mais convive, ou das pessoas que você se conecta, que você busca, quem são as pessoas que você está se conectando? Quais são as suas buscas? Essa semana aconteceu, aliás, semana passada eu acho, eu estou estudando tanto que eu estou na temporalidade. Uma influenciadora fez o boicote de uma grande organização de cosmético. Falou, pega tudo que você tem aí e joga fora. E aí eu fiquei pensando, pessoa precisa de terapia. Porque se eu fosse descredibilizar todas as empresas que eu entrei, que eu não fui, graças a Deus, não tive o desprivilégio de ser mandado embora de nenhuma empresa. Todas as empresas que eu trabalhei, foi eu que saí. E aí, a pessoa boicota a organização. Não tá bom? O que eu preciso fazer? Toma consciência de que o ambiente não tá bom pra você, pega as tuas coisas, peita e rala, sai fora. Agora para de ficar falando da empresa que você está trabalhando. Para de ficar falando da vida do teu chefe. Para de ficar metendo pau, porque se é de lá que você tira o teu ganha-pão, o teu aluguel, a roupa que você veste, a comida que chega na tua casa, por que você está falando mal do teu patrão? Por que você está falando mal da tua empresa? Não tá bom? Minha mãe sempre me ensinou uma coisa, eu quero trazer aqui para vocês. Minha mãe sempre dizia, não tá bom aqui para você? A porta da rua é a serventia da casa. Então, pera, não tá bom pra você? Sabe o que você faz? Da mesma forma que as pessoas te deram a oportunidade de entrar, faz igual o vovô Raul, pega o seu banquinho e vai embora. Não tá bom? Vai embora. Se assente em mesas que as pessoas estão discutindo sobre tecnologia, sobre qual é o próximo passo, sobre evolução, sobre vida financeira. E não se assente em mesas onde estão falando da vida de pessoas. Sabe por quê? Quando você sair dessa mesa que você está, em que está sendo falado a respeito de outras pessoas, quando você virar as costas, quando você for embora, tenha certeza, o assunto vai ser você. Então, toma consciência disso. Não precisa ficar boicotando a empresa que você está trabalhando. Não precisa ficar boicotando o teu chefe. Talvez ele não seja o melhor chefe do mundo. Não tá bom para você? Pega teus panos de bunda e rala. Vai embora. Vai se conectar com a sua paz. Vai se conectar com aquilo que você acredita que você merece. Todas as empresas que eu trabalhei, o dia, e graças a Deus, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sempre pedi para todas as empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar carta de referência. Então eu nunca saí de nenhuma empresa sem uma carta de referência, de recomendação. Porque eu sempre fui um excelente colaborador. O dia que eu olhei e falei, bom, os princípios dessa empresa não coincidem mais com os meus princípios. A cultura desta empresa não coincide mais com a minha cultura, com aquilo que eu acredito. Sabe o que eu fiz? Chefe, não faz sentido mais para mim estar aqui.
eu acredito que tenha uma pessoa do mercado que talvez esteja muito mais feliz e muito mais afim de estar aqui do que eu neste momento. E por isso eu quero pedir demissão. E tá tudo certo. Pega suas coisas, segue o seu caminho e se abra para uma nova oportunidade. Então, a nossa relação com o dinheiro tem tudo a ver. Tem tudo a ver com as nossas escolhas, tem tudo a ver com os ambientes que nós frequentamos, tem tudo a ver com aquilo que a gente ouve e mais do que tudo isso, tem tudo a ver com aquilo que a gente fala. Eu quero, para finalizar essa live, ler um trechinho para vocês de algo muito interessante, que diz o seguinte, o título quer ver? Peraí. Olha, gente, o título é Zere o Seu Passado. E diz assim, ó, tem um trecho que eu achei muito interessante nessa leitura, que diz o seguinte, ó, não há meio termo na busca da prosperidade. Você é quem decide a cada instante e como lida com o seu dinheiro, como controla os seus gastos, como reduz as suas despesas, como aloca seus recursos para saldar as suas dívidas, como você reduz as suas despesas. E aí, diariamente você está se aproximando ou se distanciando desse tipo de riqueza. A escolha é sua. E são pequenas escolhas e diárias que determinam sua condição de pobreza ou de riqueza. Lembra do que eu falei para vocês? Ah, pô, eu gosto de shopping. Aí a pessoa pega o cartão de crédito e bum, estoura o cartão de crédito. Beleza, estourou? Como é que vai pagar? Se ganha um salário e precisa pagar aluguel, precisa comprar comida para dentro de casa, água, luz, como é que vai pagar? Lembra do que eu falei para vocês? O que me trouxe aqui até o Rio de Janeiro, o que me faz estar nessa live aqui, diretamente do Rio de Janeiro, tem tudo a ver com o que eu plantei. Ter uma liberdade geográfica de estar nos lugares tem tudo a ver com o que eu plantei. E olha o que ele diz. As suas pequenas escolhas e diárias determinam sua condição de pobreza ou de riqueza. Significa que se você começar a controlar os seus gastos, talvez você não vá ficar milionário da noite para o dia. Mas, todavia, entretanto, você não vai viver numa frequência de escassez, por exemplo. Ó, o que é isso? Virada de chave. Uma outra coisa. Como você pode perceber, as pessoas não deixam de pagar as suas contas por falta de dinheiro. Elas deixam de honrar suas obrigações financeiras por falta de compreensão de si mesma. Então lembra do que eu falei da influenciadora? Por que que ela boicotou a empresa de cosmético? Por isso aqui. Porque ela não compreende ela mesma muitas vezes. Então por isso que eu tô falando. Precisa procurar um psicólogo e um terapeuta para acompanhar. Porque precisa se encontrar. Talvez vivia numa situação de tanta vulnerabilidade que essa mudança de vida, muitas vezes a gente muda, gente. A gente muda só de status quo. Porque não adianta você ser um coeficiente de riqueza e não ter mentalidade. Você vai jogar isso no lixo. Então, se a gente não compreende a nós mesmos, como é que a gente vai compreender a nossa vida financeira? E olha o que diz aqui que interessante. Pois as dívidas são pagas em primeiro lugar pelo desejo, pela ausência, pela disciplina, pelo equilíbrio emocional, pelo senso de responsabilidade e pela integridade. Então, se você está devendo alguém, toma vergonha na sua face e vai pagar. Vai pagar para você poder prosperar na vida.
vai pagar para você não ir dormir, porque tem gente que fala, não, eu tô devendo, eu durmo tranquilo. Ninguém dorme tranquilo devendo outra pessoa, a não ser que seja muito cara de pau. Eu não consigo, se eu estiver devendo alguém, enquanto eu não sano a minha dívida, eu não paro. Os caras de pau, sem caráter, sem integridade, porque diz aqui, ó, as pessoas que pagam são pessoas que têm relação com o dinheiro e elas pagam pelo desejo primeiro. Depois por compreender que se você fica devendo alguém, se você naturalmente não paga o que você deve, se a pessoa fez planejamento, por exemplo, tá contando com o dinheiro que te emprestou. Teve a lealdade, a hombridade de destapar aquilo que ela não precisaria passar para poder te emprestar. Ela não confiou em você? Se ela confiou em você, então você precisa arcar com a tua responsabilidade de pagar. Se não, deixa eu contar uma coisa para vocês e eu vou finalizar aqui. Se não, sabe o que vai acontecer? Não é só sua vida financeira que vai descer pro ralo. Sua vida espiritual, sua vida conjugal, porque naturalmente se você tá devendo, né, mexe com casamento, quem tem relacionamento, mexe com casamento, porque muitas das vezes precisa sufocar um para poder dar respiro pro outro. E aí, até quando você vai viver nisso? Uma outra coisa interessante, não deixe as pessoas ficarem dando preço no seu trabalho. Se cada um cuidar do seu, todo mundo fica bem. Tem um monte de gente querendo dar, eu estava falando sobre isso agora de manhã com os empresários que eu estava conversando. Tem um monte de gente querendo dar conselhos construtivos e não construíram absolutamente nada. Foge desse tipo de pessoa. Foge desse tipo de gente. Porque se você tá na ponta do penhasco, essas pessoas vão te jogar pelo precipício abaixo. As pessoas, guarda isso, pega essa chave. Não adianta você querer ir pra guerra com a armadura dos outros. Isso aqui é forte que eu tô trazendo para vocês. Vou utilizar uma metáfora da Bíblia lá, para quem lê. Para quem lê a Bíblia por uma questão religiosa, beleza também, mas quem lê por uma questão histórica tá tudo bem também. Tem a história de Davi e Saul. Davi e Saul. Saul era um homem guerreiro. Saul era um homem muito benquisto. Só que quando Saul começou a ficar com um olho grande de mutum, ele começou a perder as coisas. Porque quem muito quer, nada tem. Não que você não possa querer muito, mas se você quiser muito, passando por cima dos outros ou devendo às pessoas, eu vou falar o português rasgado aqui. A tua vida vai de mal a pior. Começa por aí. E aí, Davi, um cara pequeno, de pequena estatura, mas um cara visionário. Pô, quero vencer guerra como esse cara aqui. O cara era uma referência pra ele. Mas era uma referência de alguém que deu certo. De alguém que tinha a chave pra vencer. E aí, gente, a história vai contar que uma vez Davi precisou sair pra ir pra guerra. E aí acabou que colocaram nele a armadura de Saul. Falou, pô, Davi, você é o queridinho de Saul aí, tá junto com ele, então naturalmente você pode colocar a armadura dele que você vai conseguir ir pra vencer. Sabe o que aconteceu? Davi colocou a armadura de Saul e não conseguiu dar nem sequer um passo à frente. Não conseguiu nem levantar a espada, pra vocês terem ideia. Professor Felipe, o que você está querendo dizer com o que você está dizendo? Para de querer ficar calçando o tênis que não serve no seu pé. Se o teu número é 37 e você calça 42, você tem que procurar um tênis do seu tamanho. Primeiro que o 37 nem vai entrar, só para começar. Estou utilizando isso como uma metáfora, tá? Quantas vezes
você fica tentando se encaixar aonde não te cabe mais. Em relações que não te cabe mais. Em empresas que não te cabe mais. Em amizades que não te cabe mais. Em mesas que não te cabe mais. Por que você está se diminuindo para caber nesses lugares que já não te cabe mais? Por que você está fazendo isso com você mesmo? Por que você está se maltratando? Você tem merecimento de ser maltratado? Você tem merecimento de ser humilhado pelas pessoas? Acorda. Toma consciência do que realmente você merece. Toma consciência da sua busca. Ninguém na face da terra nasceu para ficar sendo humilhado, para ficar sendo escorraçado, para ficar sendo maltratado. E o que você escolhe para a tua vida? A doutora Cléo está perguntando. Doutora Cléo, vai ficar salva sim. Obrigado por perguntar. Então, o que você precisa fazer que você ainda não está fazendo? Qual é o compromisso que você vai fechar, firmar com você hoje? Qual é a chave que você vai virar da tua vida? Essa chave aqui é grande, gente. Olha o tamanho dessa chave. Talvez você olhe para essa chave e ela abra um cadeadinho. Porque você vê a tua vida com muita pequenez. Talvez você veja essa chave, ela abra uma fechadura mediana. Eu não consigo olhar para uma chave dessa e visualizar aqui a abertura de um palácio, no mínimo de um palácio real. Estou trazendo essa metáfora porque hoje, junto com vocês, eu estou desbloqueando várias áreas da minha vida. Qual é a chave que você precisa? É do merecimento? É do autoconhecimento? É da autovalorização? É de olhar pra você? É de se olhar no espelho e voltar a se amar você exatamente do jeito que você é? Pô, não dá. Felipe, não tô feliz com o meu corpo. Vai pra academia. Bariátrica resolve? Vai resolver instantaneamente. Uma plástica vai resolver? Instantaneamente. Sabe por quê? Se você tiver, presta atenção, se você tiver a estatura grande e você não trabalhar aqui, ó, você pode fazer a plástica que você quiser, o procedimento que você quiser. Você vai voltar àquela estatura que você estava. Sabe quando os nossos pais, os nossos avós, melhor dizendo, quando os nossos avós sempre nos disseram que quando a cabeça não pensa, o corpo padece? Tem muita gente padecendo, sabe por quê? Tá com preguiça de pensar. Tá com preguiça de sair da zona de conforto. Tá com preguiça de tirar a bunda da cadeira. Eu tava falando, essa semana ainda, numa outra live, eu falei sobre, aliás, na semana passada, eu falei numa live sobre a culpa que os pais têm sobre os filhos. Os pais de hoje estão criando uma geração de pessoas mimadas. Ah não, ó, eu vou te levar no rio, tá? Chega lá no rio, eu vou pegar o anzol, vou colocar um peixe já no anzol, jogar pra você pensar que o peixe foi você que pescou e vou trazer até você. Foi aprovada uma lei no Senado esses dias, no Senado ou na Câmara Federal, de que não pode mais levar celular para a escola. Mas já não tinha que poder faz muito tempo. Na minha época não tinha. E nós não morremos, graças a Deus, estamos aqui. A gente ia para a escola para estudar e não para ficar vendo entretenimento. Ficar postando coisinha, milindres. Então, eu falo sempre pro meu cunhado o seguinte: eu tô lutando agora, eu abro essas lives aqui, eu venho disseminar e compartilhar conhecimento, porque talvez eu não esteja aqui para ver, mas eu quero preparar uma geração melhor e mais justa para os meus sobrinhos, para o meu filho, para os meus filhos, talvez, se eu for ter, que esse não é o meu pensamento agora. Nem sei se futuramente também. É Deus quem sabe, mas enfim. Então, toma consciência.
Se você quer um mundo melhor para alguém, esse mundo precisa ser melhor primeiro para você. Precisa ser melhor para mim. Qual é o mundo que você quer? Todo mundo quer um mundo lindo, um mundo maravilhoso. Mas o que você está fazendo para que o seu mundo individual, do que os outros estão fazendo, o que você está fazendo para provocar uma mudança de mentalidade e o mundo ter um mundo diferente primeiro para você? Toma consciência disso. Dá tempo. Dá tempo de você mudar de vida. Dá tempo de você mudar de mentalidade. Dá tempo de você entender que se você está devendo alguém, você precisa acertar. As pessoas não são obrigadas a nada. Pensa da seguinte forma. O que aquela pessoa teve que sacrificar para poder me emprestar o dinheiro que eu não paguei por falta de vergonha na cara? Por mau caratice minha? Quer ser cara de pau. Você comprar alguma coisa e não pagar, você pedir dinheiro emprestado e não devolver, é ser muito cara de pau. Então, se você está devendo alguém, a tua vida talvez esteja da forma que tá, porque você faz o quê? Vai só abrindo um monte de lugar. Abre, devo aqui, devo ali, devo colar, peça emprestado, devo... Desculpa. Não vai viver uma vida diferente nem se você quiser. É só se você decidir, se você escolher dentro de você, eu quero começar a acertar tudo que eu tô devendo. E eu tô falando, gente, não é só sobre dinheiro, tá? Eu tô usando o álibi financeiro do dinheiro para falar de outras áreas da nossa vida, da minha e da tua. Porque quando eu trago aqui, tudo serve para mim primeiro e depois para vocês. Então, qual área da tua vida você está em déficit? Qual área da tua vida está no vermelho? Tem gente que está entrando no roxo, porque já não tem mais nem relação em casa. Relação de ser humano, de pessoa para pessoa, de falar olhando no olho. Quais relações você já tem jogado a toalha? E não tem problema jogar a toalha, tá? Mas as coisas precisam se acertar. Ninguém é obrigado a ficar no lugar que está sendo infeliz. Ninguém é obrigado a fazer o que não tá gostando mais, não está querendo mais. Eu sempre falo e trabalho com a seguinte máxima. Quando uma pessoa te disser não, não é não. Passou disso, é abuso. E quantas vezes nós somos abusivos nas nossas relações? Quantas vezes nós somos abusivos quando insistimos para as pessoas fazerem aquilo que a gente quer que elas façam? Professor Felipe, mas que relação tem isso com o dinheiro? Todas. Todas as relações. Então, se você está devendo e não pagou, você está em déficit. Mas a gente só fica devendo o coeficiente dinheiro? Não. Sentimental também, espiritual também. Tudo aquilo que você deixa de alimentar um dia faz falta. Tanto para as coisas boas, quanto para as coisas não tão boas. Lembra da frase que eu disse aqui no início da live? Tudo que sair de ti, a ti retornará? Tem muitas pessoas falando, julgando as outras pessoas, tá, mas um dia vão te julgar também. É esse o seu papel? Eu estou estudando, fazendo uma formação chamada Barra de Axis. É uma formação muito interessante. E dentro dessa formação a gente aprende a suspender o julgamento. Então, quando eu penso em julgar alguém, eu desfaço, destruo e descrio todo julgamento. Ponto. Então, quantas coisas da tua vida você precisa desfazer, destruir, descriar? Quantas relações da tua vida você precisa desfazer, destruir, descriar? Pô, minha vida espiritual tá um horror. O que você precisa desfazer, destruir, descriar para que a tua vida espiritual melhore? Eu preciso me desfazer de tudo aquilo que me impede de avançar. Eu preciso destruir todas as crenças que me limitam. Eu preciso descriar toda a mentalidade de escassez, de miserabilidade. Você não é
mais quem você era antes. Você mudou, o tempo mudou, tudo mudou. Se lá atrás você vivia uma situação de miserabilidade, uma situação de escassez, hoje mudou. Você tem a oportunidade de comprar o arroz, o feijão, comer um McDonald's, fazer alguma coisa. Então você já não está mais lá. Hoje eu saí para fazer compra e a gente conversando, aí uma pessoa falou assim para mim, olha, vai comprar as coisas com a mentalidade da tua mãe quando ela falava que não podia dar algo para você quando era pequeno. E aí, gente, na hora, falei, opa, eu não vivo mais aí. Não vivo mais aí. Mentalidade de escassez. Eu não vivo mais lá e é um lugar que eu não aceito voltar. Eu consegui a minha liberdade geográfica por estar aqui no Rio de Janeiro falando com vocês que estão aí em São Paulo ou em outras partes do mundo, ou do Brasil, melhor dizendo, ou do Brasil e do mundo, porque a gente tem gente internacional aqui com a gente. Eu não aceito mais voltar para a situação de escassez e de miserabilidade. Eu não gosto nem de lembrar. Então, meu amigo, minha amiga, meu lindo, minha linda, meu querido, minha querida, não adianta você mudar a sua vida financeira, espiritual, social, material, se você não mudar a mentalidade. Tem pessoas que são pobres, que de tão pobres que são, elas são ricas. Mas tem pessoas que de tão ricas que são miseráveis. De que lado você quer estar? É possível você ser um rico não miserável. É possível você ser um rico com uma mentalidade próspera. E aí eu posso citar aqui Felipe Mojave. Felipe Mojave, que é o cara da GG Poker, que eu tive a oportunidade de entrevistar, essa lenda viva, era um cara que era pobre. E o cara conseguiu dar um salto na vida. Hoje é um cara milionário. Mas mais do que dinheiro. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo ontem. Gente, eu tô acostumado a ver ele não presencialmente. Ele tá sempre em outro país. Eu sempre assisto as lives dele, ele tá em outro país. Só que eu tive a oportunidade de entrevistar ele aqui, cara a cara, aqui no Brasil. Vim pro Rio de Janeiro só para entrevistar essa lenda. E para aprender. São 10 dias de muito aprendizado. Agora, se eu fosse uma pessoa acomodada, talvez eu estaria em São Paulo, dentro de casa. Que eu não tenho costume, não tenho hábito de sair à noite. Talvez estaria pesquisando alguma coisa, vendo alguma coisa, estudando também, porque o meu tempo é uma moeda muito preciosa e muito valiosa para eu ficar rolando só feed de coisas que não interessa, que não me agrega em nada. E estaria fazendo alguma coisa, produzindo também. Mas entrevistar essa lenda me gerou mais do que uma riqueza material. Porque existem vários tipos de riqueza. E é como eu disse, tem pessoas que são pobres, que de tão pobre que são, essas pessoas são absolutamente riquíssimas. E pessoas tão ricas, que de tão ricas que são, infelizmente são pessoas muito pobres, medíocres. Então, tomem consciência disso. Eu quero finalizar essa live de hoje. E olha que eu falei que não faria live esses dias que eu permaneceria aqui. Mas, gente, o propósito, a missão é muito maior do que o Felipe. A causa é muito maior que eu. Saber que tem pessoas que me esperam entrar todos os dias às 8 e 7 da noite é um privilégio. Estar com vocês que estão aqui me acompanhando, me assistindo, é um privilégio. Eu não posso deixar de vir aqui e eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô cheio de conhecimento. Se eu pudesse, eu ficaria horas e horas aqui falando com vocês, mas eu tenho outros compromissos ainda hoje. Tenho outras reuniões ainda hoje. Por quê? Eu decidi dentro de mim que eu ia vir para o Rio de Janeiro para fazer transformações
em vidas. E olha, tem sido uma experiência riquíssima. Ouvir os empresários que eu tenho conversado falar sobre humanidade, voltar a falar sobre humanidade, gente, isso é algo que não tem preço. Eu sempre falo nas minhas palestras e nos meus treinamentos o seguinte: se num ambiente em que eu tiver 1.000 pessoas e dessas 1.000 pessoas, 10 pessoas virem até mim e disser para mim que aquilo que eu tive a oportunidade de compartilhar com elas mudou a mentalidade delas, mudou a vida delas, para mim eu já zerei o game. Para mim já valeu a pena. E assim, tem uma frase pra gente fechar que diz o seguinte: as pessoas podem esquecer aquilo que você falou. As pessoas podem esquecer os teus gestos de generosidade. Mas uma coisa elas nunca esquecerão: a maneira a qual você as fez sentir-se. O que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Tomem cuidado em como você vai tocar a vida das pessoas. Tome cuidado no falar, no ouvir, no que você empresta o seu ouvido para ouvir, no que os seus olhos veem. Toma cuidado. É como eu falei no início da live: se você escolher assentar numa mesa para falar da vida de pessoas, quando você se ausentar dessa mesa, com certeza você vai ser o comentário da vez. Então, vamos juntos. Eu estou absolutamente emocionado com tudo que está acontecendo, porque eu entendi que eu estou vivendo exatamente o que eu mereço. E se Deus quiser, num futuro muito breve, eu quero estar abrindo essa live da Times Square, lá dos Estados Unidos. Eu quero estar abrindo essa live da França, lá da Torre Eiffel. Eu quero poder estar abrindo essa live de Portugal, lá na Praça da Independência. Eu quero poder estar em tantos outros lugares do mundo, fazendo diferença na vida de mais pessoas. E se em algum momento nenhuma dessas coisas, que eu acho bem difícil não acontecer, tá? Eu quero falar algo pra vocês, mas eu não posso contar agora. Por que eu tô dizendo que é bem difícil disso acontecer? Porque eu já tive que acelerar o meu passaporte. Contei, pronto. Gente, eu estou acelerando o meu passaporte, é isso. Porque daqui a pouquinho, num futuro muito breve, eu estarei em outro país, trazendo essa tomada de... Estou emocionado. Trazendo essa tomada de consciência para vocês. Eu quero ter a oportunidade de falar para milhares de jovens que estão dentro das comunidades o quanto é possível. Eu quero falar talvez para você que está aqui, que é mãe, para você que foi meu aluno, que é meu aluno e que talvez vai ouvir essa live. É para você que eu estou dizendo isso. É para você entender que é possível. Um dia eu vi os meus amigos viajarem para tantos lugares e eu não tinha condições financeiras para isso. E muitas das vezes eles falavam: não, vamos, porque a gente paga, tá tudo certo. Mas a gente tem algo dentro da gente que é o ego. Em alguns momentos ele é bom, em outros não tanto, mas a gente quer ter o nosso. Quero ter o meu, eu quero poder ir e não ficar com vontade de comer o que eu quero comer. Eu quero poder ir e não ficar com vontade de beber o que eu quero beber. E tudo isso faz muito sentido.
Eu poderia ir muito bem, porque eu tenho certeza que o que eu quisesse, os meus melhores amigos, o Jonathan que está aqui, a Vanessa, o Rodrigo, eu tenho certeza absoluta que eles pagariam muito que tranquilamente. Mas eu sempre quis o que é meu. Eu gosto do que é meu. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Hoje, estar aqui no Rio de Janeiro, eu vim muitas vezes para o Rio de Janeiro. Mas estar aqui, conseguir poder entrevistar uma lenda, que é o Felipe Mojave, poder estar hospedado num lugar, gente, absolutamente fantástico, acordar de manhã, sair na varanda e ver o Cristo Redentor, isso não tem preço. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: resgatem os sonhos de vocês. Continuem fazendo as buscas de vocês, ainda que ninguém esteja vendo, continue sendo bom, continue tendo o coração bom, continue perseguindo e persistindo pelo teu sonho, pelos teus projetos. E hoje, essa emoção não é de tristeza, é uma emoção de alegria, é uma emoção de poder olhar para a minha história e dizer: olha, sabe aquele menininho da comunidade de Americanópolis, do Jabaquara? Aquele menininho, aquele garotinho que muitas das vezes brincava do lado de fora do portão com o coleguinha, porque os pais falavam que ia virar vagabundo, malandro, marginal. Esse cara conseguiu mudar de vida. E mais do que tudo isso, esse cara conseguiu adquirir um conhecimento que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Essa emoção aqui, que eu estou compartilhando com vocês, e obrigado por estarem aqui, é uma emoção de alguém que lutou e luta todos os dias por aquilo que quer. É fácil? Não é. Às vezes eu preciso matar o leão, o gigante, o leão e o urso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vale muito a pena. Continuem. Persigam, persistam pelos sonhos de vocês. Você vai encontrar no meio do caminho pessoas que vai dizer: não, pare, isso não é para você, não vai dar certo. Mas eu quero que Deus me dê força e me dê graça de poder, talvez não todos os dias, mas poder entrar aqui para falar com vocês que me assistem e dizer para vocês: continuem. Aconteça o que acontecer, se você estiver cansado, para, respira, mas segue sua jornada, segue o seu caminho, no final vai dar certo. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter encontrado pessoas como os meus irmãos, a minha irmã, a minha mãe, meu pai, Fernandinho, meu pai do coração, Claudinha, minha mãe do coração também, e tantas outras pessoas, minha tia Tite, que é o meu amor, tantas pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de cruzar e continuo cruzando com vocês aqui. A gente vai ajudando um ao outro, dizendo: vai dar certo, continua. E eu tive a oportunidade de encontrar tantas pessoas incríveis no meu caminho que disseram para mim: Felipe, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho para você uma palavra. Continua, segue. Vai que vai dar certo. Então, eu quero dizer para vocês que essa emoção é uma emoção de alguém que acredita piamente que talvez não transforme a vida da humanidade inteira, mas os jovens e todos os jovens que eu consegui de alguma forma levar uma palavra e de alguma forma tentar salvar, eu quero dizer para vocês que eu não vou desistir nem sequer por um dia desse compromisso de poder vir aqui e falar para os jovens, falar para você que é mãe, para você que é pai: não desista dos teus filhos, não desista de você, não desista dos teus sonhos, dos teus planos, dos seus projetos. Eu, na semana retrasada, eu dei um treinamento e eu estava com um aluno de 87 anos. Aquilo me emocionou porque eu perguntei para ele: qual é o seu próximo sonho?
E ele disse para mim, agora eu quero viajar o mundo, porque eu já trabalhei a vida inteira, 87 anos, e agora eu quero desfrutar. E sabe o que a tomada de consciência que eu tive naquele dia foi, os nossos jovens, tão jovens e perdendo sonhos, perdendo os projetos, deixando de lado, e o que a gente está deixando de fazer? Eu sou de uma geração em que os jovens daquela geração se preocupavam com a política e estava preocupado em saber que os anos políticos ou os políticos que estavam ali poderiam fazer a diferença nas suas próprias vidas. Hoje eu fico triste por saber que a população, a humanidade, o Brasil especificamente jogou a toalha. Ah não, tá tudo bem se o rico continuar enriquecendo. E eu não tô falando, gente, que o rico não pode continuar enriquecendo. Não, não é isso. Mas eu tô dizendo que a gente não merece viver numa vida de escassez, viver para trabalhar, pagar aluguel, pagar conta, comer e morrer. É mais do que isso. Você merece mais do que isso. Então, eu quero terminar, eu tô muito emocionado e se eu continuar aqui vai vir muito mais coisas, mas eu quero dizer para você, numa metáfora, pega a chave que você precisa hoje para você destravar as áreas que estavam travadas na sua vida. Pega a chave que você precisa hoje para abrir a porta que você precisa. Passe a acreditar mais em você, passe a acreditar mais no seu potencial. Tira a bunda da cadeira, para de achar que vai cair do céu o emprego que você quer, dos teus sonhos. Tudo, eu sempre falo, tudo tem um ônus e um bônus. E não tentar vai ter só ônus. O bônus nunca vai chegar. Mas se você tentar e não conseguir uma vez, tenta de novo, tenta pela segunda, tenta pela terceira, pela quarta. Eu tentei tantas vezes. E quando eu achei, verdadeiramente, quando eu acreditei que eu estava pronto, eu falei, vou abrir uma empresa. E hoje eu tenho uma empresa. Vou para o Rio de Janeiro para entrevistar uma lenda. Sair da minha zona de conforto, porque eu podia muito bem estar em São Paulo. Para passar 10 dias. Então, para de ficar se dando desculpas e vamos conquistar porque o mundo é nosso. A gente vai destravar várias portas com o nosso conhecimento, com a nossa busca, com a nossa entrega, com o nosso plantio, com a nossa confiança, com a nossa generosidade. Continue sendo bom, ainda que você se depare com a ingratidão. Não é sobre você, é sobre as pessoas. Não tem problema, te maltrataram, te distrataram, te menosprezaram. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem uma frase que eu amo, que diz o seguinte: quem não te ajudou, guarda isso. Quem não te ajudou quando você mais precisou, quando verem uma fase diferente na tua vida, vão se arrepender de não ter te ajudado antes. Guarda isso, pra gente fechar com chave de ouro a noite de hoje. Quem não te ajudou quando mais você precisou, quando você entrar na sua nova fase, deixa eu te contar. Quando você entrar nessa nova fase, essas pessoas vão se arrepender. De verdade. Elas vão se arrepender. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Opa, alguém mandou uma solicitação. Deixa eu ver aqui. Mandou mesmo, se mandou errado. Pera. Acho que mandaram errado, gente. Ah, mandaram errado mesmo. Então, fica tranquilo, meu amigo, minha amiga, meu lindo, minha linda, meu querido, minha querida. Vai chegar uma fase na tua vida em que as pessoas vão se arrepender de não ter te ajudado antes. Se preparem para essa nova fase. Se preparem para esse novo momento. Se preparem para viver uma nova configuração. Você nunca mais vai ser o mesmo.
você nunca mais vai ser a mesma, nem se quiserem que você seja. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus, né, os abençoe, os guarde, os livre e faça companhia para vocês. Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas, um beijo no coração de todos vocês que estão aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por acompanhar o meu trabalho. Estar com vocês é sempre uma honra, é sempre maravilhoso. Se preparem para viver uma nova fase na vida de vocês, um novo momento para a vida de vocês, porque até para que a gente viva uma novidade de vida, um novo momento, a gente precisa se preparar. Então, eu quero convidar vocês a tomarem consciência disso. Muito obrigado pelo carinho de você que esteve comigo até agora. Muito obrigado por você que passou por aqui. Muito obrigado a você que está em direção à tua casa, no carro, no metrô, ou você está me assistindo de dentro do ônibus. Quando você for descer, não se esqueça de guardar o teu celular, porque se você tiver segurança da sua própria vida, naturalmente eu também estarei seguro. A você que está vendo aí do teu prédio, do teu apartamento, a você que está assistindo, seja da onde for, talvez aí no barzinho, no seu happy hour, ou você que está dentro do teu quarto, meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por vocês escolherem estar aqui comigo. Eu também reservei exclusivamente a minha moeda mais preciosa, que é o meu tempo, para poder dedicar e estar aqui com vocês, trazendo esse nível de conhecimento para que a gente cresça junto. Meu muito obrigado também a você que vai me assistir de dentro da portaria, você que está aí no prédio, zelador, você que é porteiro, enfim. Muito obrigado a todos vocês. Jonathan, meu melhor amigo, te amo, meu lindo. Muito obrigado por você também estar sempre aqui me fortalecendo e fortalecendo todas as pessoas ao seu redor. Você é luz. Todos vocês são luz. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quero mais uma vez agradecer a ele. Não poderia deixar de falar dele, porque quando a gente fala de GG Poker, a gente também fala desse player maravilhoso que está aqui nos assistindo, Fernandinho Inclusão. Quero mandar um beijo no teu coração, Fernandinho. Fernandinho está aqui, gente, no Rio de Janeiro também. Quero mandar um beijo no teu coração. Vocês vão me ver direto com ele agora, aqui pelo Rio, porque a gente está na mesma jornada, né? Eu sou o jornalista e o repórter que veio para fazer a cobertura desses acontecimentos, e ele é o player, ele é um jogador também da GG Poker, do time do grande, né? Do grande Felipe Mojave, né? Então, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, GG Poker. Ó, jaquetona, patrocínio da GG Poker. Muito obrigado, GG Poker. Muito obrigado pelo patrocínio, Felipe Mojave, KSOP. Muito obrigado a todos os jogadores de pôquer da GG Poker, enfim. Que vocês tenham aí um torneio extraordinário. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo também. Quero também agradecer, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês meu anel novo, meus anéis novos. Quero mostrar para vocês aqui esses anéis. São confeccionados, não posso deixar de falar também dos meus patrocinadores oficiais, que é Lojão das Pratas, a Claudinha e o André. São os meus patrocinadores também oficial, Lojão das Pratas. Então, você que quiser fazer a tua joia, você que quer fazer um colar, uma pulseira personalizada em ouro e prata, vocês encontram lá no Lojão das Pratas, na Rua Tuiuti, 1505. Quero agradecer mais uma vez a GG Poker pelo patrocínio, Fernandinho Inclusão, que também é o meu patrocinador oficial. Quero também agradecer ao Lojão das Pratas, que é meu patrocinador oficial, e uma nova patrocinadora que está entrando aí no mercado, que também, gente, eu recebi a notícia de que vai me patrocinar, também é uma loja de joias, que é a Nova Barão, que vai... eu vou falar para vocês durante esse período aqui o endereço, tá bom? Vou falar o endereço dessas lojas que são minhas patrocinadoras. Meu muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Eu vou ficando por aqui. Gente, eu tô olhando aqui porque eu queria mostrar para vocês o Cristo Redentor daqui da varanda onde nós estamos. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Ele tá meio apagadinho, mas dá uma olhada.
Ele tá bem lá em cima, ó. Aquele foco azul aqui, ó. Não dá pra ver, mas o Cristo tá ali, a gente consegue olhá-lo aqui da nossa varanda. É a coisa mais linda. Então, meu muito obrigado a vocês. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Uma boa noite, paz, saúde e sucesso sempre. E amanhã, se Deus quiser, e vocês também quiserem, eu volto. Beijo no coração de vocês. Tchau.